O primeiro dos reis. Capítulo 1. O rei Davi já era de idade bem avançada, e embora o cobrissem, ele não se aquecia. Então seus servos lhe disseram: Vamos procurar uma moça, uma virgem, para o meu senhor, o rei, e ela servirá ao rei como sua enfermeira. Ela se deitará em seus braços para que o meu senhor, o rei, se aqueça. Assim, eles procuraram em todo o território de Israel uma moça bonita, e acharam Abisag, a sunamita, e a levaram ao rei. A moça era extremamente bela. Ela se tornou a enfermeira do rei e o servia, mas o rei não teve relações sexuais com ela. Nesse meio tempo, Adonias, filho de Agite, se enaltecia, dizendo: Eu serei o rei. Ele providenciou para si um carro real e cavaleiros, bem como 50 homens para correrem à frente dele. Mas seu pai nunca o tinha confrontado, dizendo: Por que você faz isso? Ele também era muito bonito, e tinha nascido depois de Absalão. Adonias conversou com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles lhe ofereceram ajuda e apoio. Mas Adoque, o sacerdote, Benaia, filho de Jeoiada, Natã, o profeta, Simei, rei, e os guerreiros valentes de Davi não apoiaram Adonias. Por fim, Adonias ofereceu sacrifícios de ovelhas, de bois e de bezerros gordos, junto à pedra de Zoelete, que fica perto de Enrogel. Ele convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, os servos do rei. Mas não convidou Natã, o profeta, nem Benaia e os guerreiros valentes, nem Salomão, seu irmão. Natã disse então a Batseba, mãe de Salomão: Você não ouviu dizer que Adonias, filho de Agite, se tornou rei? E o nosso senhor Davi não está sabendo de nada disso. Portanto, escute-me agora, por favor. Vou lhe dar um conselho, para que você possa salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá ao rei Davi e diga-lhe: Não foi o meu senhor, o rei, que jurou à sua serva: Seu filho Salomão se tornará rei depois de mim, e é ele quem se sentará no meu trono? Então, por que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Assim, Batseba entrou no quarto do rei. O rei estava muito idoso, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. Batseba se curvou e se prostrou diante do rei. O rei perguntou: Qual é o seu pedido? Ela respondeu: Foi o meu senhor que jurou à sua serva por Jeová seu Deus: Seu filho Salomão se tornará rei depois de mim, e é ele quem se sentará no meu trono. Mas agora, Adonias tornou-se rei, e o meu senhor, o rei, não está sabendo de nada disso. Ele sacrificou touros, bezerros gordos e ovelhas em grande quantidade, e convidou todos os filhos do rei, bem como Abiatar, o sacerdote, e Joabe, chefe do exército. Mas não convidou Salomão, seu servo. E agora, meu senhor, o rei, os olhos de todo Israel estão voltados para o Senhor, para que lhes diga quem se sentará no seu trono, como sucessor do meu senhor, o rei. Se não fizer isso, assim que o meu senhor, o rei, descansar com seus antepassados, eu e meu filho Salomão seremos considerados traidores. Enquanto ela ainda estava falando com o rei, chegou Natã, o profeta. Imediatamente informaram ao rei. O profeta Natã está aqui. Ele entrou perante o rei e prostrou-se diante do rei com o rosto por terra. Natã perguntou: Meu senhor, o rei, por acaso o senhor disse: Adonias se tornará rei depois de mim, e é ele quem se sentará no meu trono? Pois hoje ele foi sacrificar touros, bezerros gordos e ovelhas em grande quantidade, e convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote. Eles estão lá comendo e bebendo com ele, e estão dizendo: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem a Zadoque, o sacerdote, nem a Benaia, filho de Jeoiada, nem a Salomão, seu servo. Por acaso o meu senhor, o rei, autorizou isso sem dizer ao seu servo quem deve se sentar no seu trono como sucessor do meu senhor, o rei? Em vista disso, o rei Davi disse: Chamem Batseba. Então ela entrou e ficou de pé diante do rei. E o rei fez o seguinte juramento:
Tão certo como vive Jeová, aquele que me livrou de toda aflição, assim como lhe jurei por Jeová, o Deus de Israel, dizendo: seu filho Salomão se tornará rei depois de mim, e é ele quem se sentará no meu trono em meu lugar. Assim farei neste dia. Então Batseba se curvou e se prostrou com o rosto por terra diante do rei, e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. O rei Davi disse imediatamente: Chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Jeoiada. Então eles entraram perante o rei. O rei disse-lhes: Levem com vocês os servos do seu senhor, e façam meu filho Salomão montar na minha mula, e conduzam-no para baixo a Giom. Lá, Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungirão o rei sobre Israel. Depois toquem a buzina e digam: Viva o rei Salomão! Então voltem atrás dele, e ele virá e se sentará no meu trono. Ele será rei no meu lugar, e eu o designarei como líder de Israel e de Judá. Em vista disso, Benaia, filho de Jeoiada, disse imediatamente ao rei: Amém. Que Jeová, o Deus do meu senhor o rei, confirme isso. Assim como Jeová esteve com o meu senhor o rei, esteja também com Salomão, e que ele faça o trono de Salomão maior do que o trono do meu senhor o rei Davi. Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Jeoiada, e os queretitas e os peletitas foram e fizeram Salomão montar na mula que pertencia ao rei Davi, e o conduziram a Giom. E Zadok, o sacerdote, trouxe da tenda o chifre com um óleo e ungiu Salomão. Então começaram a tocar a buzina, e todo o povo começou a gritar: Viva o rei Salomão! Depois todo o povo subiu atrás dele, tocando flautas e alegrando-se muito, de modo que a terra tremia com o barulho deles. Ao terminarem de comer, Adonias e todos os seus convidados ouviram o barulho. Assim que Joabe ouviu o som da buzina, disse: O que significa essa agitação na cidade? Enquanto ainda falava, chegou Jonatã, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse então: Entre, pois você é um homem bom e deve trazer boas notícias. Mas Jonatã disse a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor o rei Davi fez Salomão rei. O rei enviou Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Jeoiada, bem como os queretitas e os peletitas para acompanhar Salomão, e fizeram-no montar na mula que pertence ao rei. Então Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. Depois eles subiram de lá, alegrando-se, e a cidade está agitada. Esse foi o barulho que vocês ouviram. Além disso, Salomão sentou-se no trono real. Outra coisa, os servos do rei foram parabenizar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Que o seu Deus faça o nome de Salomão mais glorioso do que o nome do Senhor, e faça o trono dele maior do que o trono do Senhor. Então o rei se curvou sobre a cama. E o rei também disse: Louvado seja Jeová, o Deus de Israel, que hoje providenciou alguém para se sentar no meu trono, e permitiu que os meus próprios olhos vissem isso. E todos os convidados de Adonias ficaram apavorados. Eles se levantaram e foram embora. Adonias também ficou com medo por causa de Salomão. Por isso se levantou e foi agarrar-se aos chifres do altar. Então informaram ao rei Salomão: Adonias ficou com medo do rei Salomão e se agarrou aos chifres do altar, dizendo: Que o rei Salomão primeiro me jure que não entregará seu servo à morte pela espada. Diante disso, Salomão disse: Se ele se comportar de modo digno, nem sequer um fio de cabelo seu cairá ao chão. Mas, se for achado nele o que é mau, terá de morrer. Portanto, o rei Salomão mandou que o fizessem descer do altar. Ele entrou então e se curvou diante do rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vá para a sua casa. Capítulo 2. Quando se aproximou a morte de Davi,
ele deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão. Logo vou morrer. Portanto, seja forte e seja homem. Cumpra sua obrigação para com Jeová, seu Deus, andando nos seus caminhos e obedecendo aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas decisões judiciais e às suas advertências, conforme estão escritos na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e aonde quer que for. E Jeová cumprirá a promessa que fez a meu respeito. Se os seus filhos prestarem atenção ao caminho deles, andando fielmente diante de mim, de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um descendente seu sentado no trono de Israel. Além disso, você sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que ele fez aos 2 chefes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue de guerra em tempo de paz, e manchou com sangue de guerra o cinto que tinha na cintura e as sandálias que tinha nos pés. Haja segundo a sua sabedoria, e não deixe que os cabelos brancos dele desçam em paz à sepultura. Mas você deve demonstrar amor leal aos filhos de Barzilai, o gileadita. Eles devem estar entre os que comem à sua mesa, pois ficaram do meu lado quando fugi do seu irmão Absalão. Não muito longe vive Simei, filho de Gera, benjaminita de Baurim. Foi ele quem me amaldiçoou com uma terrível maldição no dia em que fui a Maanaim. Mas, quando ele desceu ao meu encontro no Jordão, eu lhe jurei por Jeová, não o entregarei à morte pela espada. Agora, não o deixe impune, pois você é um homem sábio e sabe o que deve fazer com ele. Faça os cabelos brancos dele descer com sangue à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou sobre Israel foi 40 anos. Em Hebrom ele reinou por 7 anos, e em Jerusalém reinou por 33 anos. Salomão se sentou então no trono de Davi, seu pai. Aos poucos, seu reinado ficou firmemente estabelecido. Passado algum tempo, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: A sua vinda é pacífica? Ele respondeu: É pacífica. Então ele disse: Tenho algo para lhe falar. Ela disse: Fale. Ele continuou: A senhora sabe que o reinado ia tornar-se meu, e todo Israel esperava que eu fosse rei. Mas o reinado escapou das minhas mãos e passou a ser do meu irmão, pois era da vontade de Jeová que ele fosse rei. Mas agora tenho apenas um pedido para lhe fazer. Não me recuse esse pedido. Portanto, ela lhe disse: Fale. Ele disse então: Por favor, peça a Salomão, o rei, que me dê Abisag, a sunamita, como esposa. Ele não lhe recusará esse pedido. Então Batseba disse: Está bem. Eu falarei com o rei por você. Assim, Batseba compareceu perante o rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. O rei se levantou imediatamente para ir ao encontro dela e se curvou diante dela. Então se sentou no seu trono e mandou colocar um trono para a mãe do rei, para que ela se sentasse à sua direita. E ela disse: Tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Não me recuse esse pedido. Então o rei respondeu: Faça-o, minha mãe, pois não recusarei o seu pedido. Ela disse: Dê Abisag, a sunamita, como esposa a seu irmão Adonias. Em resposta, o rei Salomão disse à sua mãe: Por que está pedindo Abisag, a sunamita, para Adonias? Só falta a senhora pedir também o reinado para ele, pois ele é meu irmão mais velho e tem o apoio de Abiatar, o sacerdote, e de Joabe, filho de Zeruia. Com isso, o rei Salomão jurou por Jeová:
Que Deus me castigue e que o faça severamente, se Adonias não pagar com a própria vida por ter feito esse pedido. E agora, tão certo como vive Jeová, aquele que me estabeleceu firmemente e me colocou no trono de Davi, meu pai, e que edificou uma casa para mim, assim como prometeu, hoje Adonias será morto. O rei Salomão enviou imediatamente Benaia, filho de Jeoiada, que foi e golpeou Adonias, e ele morreu. Ao sacerdote Abiatar, o rei disse: Vá para os seus campos em Anatote. Você merece morrer, mas neste dia não o matarei, porque você carregou a arca do soberano Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e você compartilhou todas as dificuldades que meu pai passou. Portanto, Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio de Jeová, para que se cumprisse a palavra de Jeová contra a casa de Eli, em Silo. Quando a notícia chegou a Joabe, pois Joabe tinha apoiado Adonias, embora não tivesse apoiado Absalão, Joabe fugiu para a tenda de Jeová e agarrou-se aos chifres do altar. Informaram então ao rei Salomão: Joabe fugiu para a tenda de Jeová e está ao lado do altar. Assim, Salomão enviou Benaia, filho de Jeoiada, dizendo: Vá, mate-o. Então Benaia foi à tenda de Jeová e disse-lhe: O rei diz, venha para fora. Mas ele respondeu: Não, vou morrer aqui. Então Benaia levou a informação de volta ao rei. Foi isso que Joabe falou. Foi assim que ele me respondeu. Em vista disso, o rei disse-lhe: Faça como ele mesmo disse, mate-o e enterre-o. Remova de mim e da casa do meu pai o sangue que Joabe derramou sem motivo justo. Jeová fará o sangue que ele derramou recair sobre a sua própria cabeça, pois sem o conhecimento de meu pai, Davi, ele golpeou e matou à espada 2 homens mais justos e melhores do que ele, Abner, filho de Ner, e chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, e chefe do exército de Judá. O sangue deles recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas para Davi, sua descendência, sua casa e seu trono, que haja paz da parte de Jeová para sempre. Então Benaia, filho de Jeoiada, voltou, golpeou Joabe e o matou. E ele foi enterrado na sua casa, no deserto. Depois o rei designou Benaia, filho de Jeoiada, sobre o exército, no lugar de Joabe. E o rei designou Zadok, o sacerdote, no lugar de Abiatar. Então o rei chamou Simei e disse-lhe: Construa uma casa em Jerusalém e fique morando ali. Não saia da cidade para nenhum lugar. No dia em que você sair e atravessar o vale do Cédron, pode ter certeza de que morrerá. O seu sangue recairá sobre a sua própria cabeça. Simei disse ao rei: O que o senhor disse é justo. Seu servo fará assim como o meu senhor, o rei, falou. E Simei ficou em Jerusalém por um bom tempo. Mas, 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram e procuraram refúgio com Aquis, filho de Maacá e rei de Gate. Quando contaram a Simei: Seus escravos estão em Gate. Simei selou imediatamente seu jumento e foi a Aquis, em Gate, em busca dos seus escravos. Quando Simei voltou de Gate com seus escravos, informaram a Salomão: Simei saiu de Jerusalém, foi a Gate e voltou. Em vista disso, o rei chamou Simei e disse-lhe: Não o pus sob juramento por Jeová, e não o avisei. No dia em que você sair daqui e for para qualquer outro lugar, pode ter certeza de que morrerá? E você não me disse: o que o Senhor está dizendo é justo, eu obedecerei? Então por que não guardou o juramento que fez perante Jeová e a ordem que lhe dei? O rei disse então a Simei: No seu coração você sabe muito bem todo o mal que fez a Davi, meu pai. E Jeová fará o mal que você causou recair sobre a sua própria cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi ficará firmemente estabelecido perante Jeová para sempre. E o rei deu ordem a Benaia, filho de Jeoiada, que saiu e golpeou Simei,
e ele morreu. Assim, o reino ficou firmemente estabelecido nas mãos de Salomão.